Luto para você. Preste atenção. Luto. Do meu ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter abusado da nudez do seu pai. Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú. E nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas, lentilhas, lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra prometida. A filha de Jefté não deveria ter sido morta no voto do pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca e por isso não deveria ter perdido filho nenhum. Isaías não deveria ter sido cerrado ao meio. E a mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como uma parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento. Os inocentes deveriam ter sido poupados em todas as chacinas. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos. Nenhuma mãe deveria ter comido seus filhos no auge da fome. João Batista deveria ter vivido vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça em razão de uma bundinha bonitinha. Jesus, o Verbo, a Palavra, não deveria ter sido morto. A ressurreição não deveria ter sido tão discreta. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho. E todos foram. Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada. Sim, entregue na minha visão mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir a profundidade do egoísmo, eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus. Determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida, enfim. Eu, entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria. E se morresse, seria com o meu consentimento, entendimento, compreensão e apoio a Deus na sua soberania. Ah, se eu fosse o Deus desse mundo, ninguém morreria. Ou então ninguém que eu gostasse. E da minha casa, certamente ninguém morreria. Não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito tempo aceitei e vi que de fato não vejo. Percebi que de fato não discerno. Constatei que o meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e por minha causa. Hoje morre o vizinho e não sinto. Morre o jovem da esquina e logo esqueço. Milhares são vitimados e eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares da terra e eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde moro, vivo, e aqui não posso conceber que aconteça o que no mundo inteiro acontece. O que não dá é para sofrer em nome de quem se foi, sofrimentos que ele não está sofrendo mais. Você queria vê-lo feliz, tendo filhos, se realizando profissionalmente, mas esses são os seus sonhos que um dia foram os dele. Agora já não são. São apenas os seus sonhos por ele e para ele, seus. É claro que a dor é indescritível e ninguém pode dizer que eu não conheço tal dor. Mas de uma vez. Como um pai que perdeu um filho, como um filho que perdeu um pai, como um irmão que perdeu um irmão, como um amigo que perdeu vários amigos, que eu digo
que os meus sentimentos seriam todos como os seus, se não fosse o fato que eu discerni faz tempo que a maior dor dos enlutados é ainda o egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena. E também vi que tais sentimentos são todos resultados de uma vontade de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato. Ou seja, descobri com toda honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida nos que se foram. Entretanto, o que hoje lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é então que me faz dizer o que eu digo? O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé que se projeta para a vida, somente tal poder pode nos fazer vencer tal dor. Por mais legítima que seja, sempre mistura amor e egoísmo, sempre mistura fé com privilégio. Sempre crê que a vida eterna é uma belezinha, mas para quando a gente estiver caquético. Sei que nesse momento a minha fala chega a você como vinagre na ferida. Infelizmente, no entanto, não tenho consolações vazias. E nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse. Jesus nunca consolou ninguém dizendo, que pena, tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mais creio e internalizo como verdade a declaração que diz que é preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. O que eu digo você não entende agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar pelos amados que se foram. O que não é certo é perguntar por quem no mundo que mata tanta gente todos os dias, gente que amamos também não possa vir a morrer. Ele apenas disse, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo desse mundo para a morada do Pai. Você teria? Sinto saudade e choro, abraço as memórias, beijo os meus amados que se foram todos os dias, mas não os traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que dele estão livres para sempre. Quando se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo? Será que um crente só celebra a eternidade quando o câncer já comeu tantos órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor sem cura neste mundo? Se é assim, então Deus não é amado por nós. Chore, 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 pois dói demais. Mas chore enquanto vê os que se foram em glória. E portanto, ao chorar, chore por você, não pelos que se foram. Posto que se eles te vissem lamentando a glória deles, eles lhe diriam, ei, você não viveu para a minha felicidade? Então por que se entristece com a minha plenitude em Deus? É isso aí, meu amigo. É só você entender que você vai ficar livre desse amor egoísta que resolve para si o problema, mas que cria um problema quando a solução é a eternidade para os outros.